Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Conheça o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional e vou falar um pouquinho sobre ócio. Eu vou conversar aqui com a Adriana Cavalcante, que é uma especialista, uma consultora em gestão de carreiras, e ela tem múltiplas atividades. Eu vou tentar tirar dela, extrair dela, orientações importantes que podem servir para você e para o seu futuro profissional. Adriana, bom dia, satisfação tê-la conosco aqui mais uma vez. Você esteve já aqui há uns 2 anos, por aqui, eu acho. Acho que mais ou menos isso. Não é? É sempre uma satisfação tê-la conosco aqui no Mundo dos Negócios. Nós vamos enveredar pelo mundo dos negócios com inteligência emocional na área profissional, na área das empresas. Depois nós vamos falar sobre ócio. Eu quero tirar de você aí, extrair o que eu puder extrair no breve tempo que nós temos. Então, eu vou começar querendo saber de você o seguinte: como é que você define inteligência emocional? Perguntinha capciosa, mas muito interessante. Você quer que eu diga que é tema do livro que você acabou de lançar e coordenou? Você pode reforçar também. Por isso que eu estou perguntando a ela sobre isso. A inteligência emocional hoje é a competência mais requerida no mundo do trabalho. Sim. Nós falamos muito nas hard skills e nas soft skills, especialmente do período de pandemia para cá, no pós-pandemia, Você né? quer traduzir? Hard skills são as competências técnicas e soft skills são as competências comportamentais. Emocionais? Sim. E com certeza a inteligência emocional tem se despontado em função de todos esses eventos que o mundo vem, não somente o mundo do trabalho, mas a sociedade num contexto geral vem passando. Da pandemia para cá, nós estamos enfrentando assim, diversas adversidades, né, que têm colocado muito em questão as atitudes dos indivíduos, seja na sociedade, seja nas organizações. E se tratando de mercado de trabalho, a inteligência emocional tem sido realmente um elemento importante na integração das equipes, no relacionamento, no bem-estar, no dia a dia dos profissionais. Quais são os principais benefícios de ter uma alta inteligência emocional em posições de liderança? São inúmeros. A gente vê mais problemas de inteligência emocional na liderança ou nos executivos? Não, nos profissionais? não há diferença, né? Não há. Muitas vezes você vê um profissional, uma posição muito destacada e a gente que está do lado de fora, a gente supõe que aquele profissional não tenha nenhuma aresta, não tenha nenhuma demanda a respeito de inteligência emocional, mas isso não é uma garantia, só pelo fato dele estar ocupando uma posição de responsabilidade. Da mesma forma, um profissional de uma posição menor, ele também tem demandas, podem ter demandas que atravessem ele. Não há uma garantia, não há uma certeza de que, variando com o conhecimento, variando com a experiência, minimize ou potencialize a inteligência emocional. O conhecimento, o autoconhecimento, ele é sempre um facilitador. Ele vai a pessoa ser sempre... saber que determinado problema afeta ele e a forma como ele pode liderar, conviver, enfrentar aquele problema, é uma demonstração de habilidade de inteligência emocional. De autogestão, de autorresponsabilidade, né? Então, vamos supor que eu enquanto profissional, à frente dos meus times, eu tenho deixado a desejar nessa questão do relacionamento, da tratativa, aplicando feedback que não é adequado, por exemplo, dentre outras condutas, né? Aquilo já está me acendendo um alerta. Eu, tendo consciência disso, eu vou me aprofundar, entender quais são os gatilhos que me levam àquela conduta. Isso sim é autorresponsabilidade e autoconhecimento. Então, a inteligência emocional, eu diria que ela pode partir desse autogerenciamento, de entender o que é que ele coloca em condições de risco, o que é que ele coloca numa condição desfavorável, o que é que eventualmente pode lhe desequilibrar. A partir do momento que eu entendo quais circunstâncias me levam a um cenário desfavorável em relação às minhas condutas, eu vou criar mecanismo para estar bloqueando ou para estar minimizando algum eventual erro que possa acontecer. Certo. Mas isso pode ser aplicado
em qualquer nível hierárquico. Claro que a partir do momento que o indivíduo tem um escalonamento de conhecimento maior, ele está mais próximo de chegar à consciência desses artifícios, desses mecanismos, dessas ferramentas. Pode compartilhar um exemplo de como a inteligência emocional ajudou a resolver um conflito no trabalho? Tem alguma experiência que você se lembra? Olha, eu posso lhe citar situações que podem acontecer, né? Eu ouço muitos relatos quando eu estou em trabalho de transição de carreira com alguns profissionais, ou orientação para recolocação, porque são profissionais que, via de regra, eles gerenciam grandes projetos. Pessoas que se alteram no trabalho, que gritam, que dão esporro, ou que choram, ou que correm, ou que se afastam. Essas pessoas são os típicos de que tem problema nessa área? Normalmente são condutas assim, apesar de serem, né, exemplos simplórios, mas são condutas dessa forma, feedback inadequado, um desligamento que é feito de uma forma muito ríspida, uma conversa difícil, muitas vezes faz aflorar a inteligência, muitas vezes, quase sempre, né? Faz aflorar a inteligência emocional, uma gestão de conflitos, aquela conversinha de corredor que chegou para alguém e aquela pessoa que foi atingida não gostou e aí chama, né, os envolvidos para resolver, e muitas vezes na hora dessa tratativa não tem uma conduta equilibrada que faz piorar ainda mais o contexto. A gente vê várias pequenas situações dentro de projeto, fora de projeto, no dia a dia, nos corredores da empresa, onde você vai estar sempre testado, onde o indivíduo está sempre exposto a uma situação onde ele vai ter que usar essa inteligência emocional para tratar aquilo da melhor forma e minimizar o problema. Eu escrevi um texto que ainda não foi publicado, não sei se já foi, mas vai ser publicado, falando sobre empresa inimiga do cliente. Ok. São as empresas que elas lidam com seus clientes e que ao longo do tempo elas acham que são donas do cliente e passam a não ouvir o que o cliente diz, em tese, né? Muitas vezes o cliente é atendido dentro de uma empresa por um determinado pessoal, por um determinado segmento, e a empresa, por alguma razão, faz rotatividade e troca o atendimento e gera conflito e confronto e não escuta o cliente. Falta inteligência emocional a essas empresas que agem assim? Falta várias inteligências, né? Inteligência de negócios, inclusive, né? Mas, isso claro, aconteceu, em alguns casos aconteceu comigo e eu cito no artigo, sem dar o nome da empresa, mas quem fez vai saber que foi com ele. É muito recorrente. Não dá a escuta. Ter escuta, gente, é uma característica de quem tem a inteligência emocional. Percebe? Muitas vezes aquilo que está sendo tratado não é um assunto confortável, mas eu consegui me abrir para receber aquela informação que me desconforte, é uma sabedoria, é uma inteligência, é uma propriedade, uma capacidade positiva. Aquela informação chegando, claro, precisa ser verificada, checada, mas vai me gerar alguma oportunidade, inclusive de justificar se aquela acusação está sendo correta ou não. Uma empresa, quando ela não ouve um cliente, ela perde inúmeras oportunidades, né? Ela talvez, eu não sei exatamente o contexto que você colocou, mas talvez ela já se achando muito estabelecida, ela ignora esse relacionamento. Aí esse junta com a arrogância, né? Junta com ignorância, com arrogância, né, com indiferença, com descaso, com falta de gestão de marca, porque a gente fala de questões que são intangíveis e muitas vezes irrecuperáveis, né? Porque ao médio prazo, eu não digo mais nem a longo prazo, com a velocidade que está aí, as informações, as notícias, através de inúmeras tecnologias, aquela imagem não se sustenta mais. Vai chegar uma hora que ela não vai ter mais aquele referencial que ela obteve no início. E hoje, construção de marca de negócio, marca pessoal e marca profissional é muito importante. Talvez seja o maior investimento, o maior patrimônio é o maior ativo da empresa. Que a empresa possa ter. A gente tem as experiências pelo mundo afora. Quando você fala uma marca, aquela marca desperta sentimentos nas pessoas que vão muito além da relação comercial. Perfeito. E assim como o indivíduo, né? O indivíduo que não tem a destreza sobre a inteligência, não tem a inteligência emocional, não tem a destreza, a gestão sobre as emoções dele, ele é um indivíduo que vai ser rotulado. Vai ser rotulado no mercado, na família, na sociedade, e um rótulo de desequilíbrio, de uma pessoa desestabilizada, de uma pessoa difícil, né? É muito difícil. Quando você pega uma pessoa que é desequilibrada, que é
descortês, deselegante, isso, aí ninguém é quer isso. contratar, né? Por quê? Porque é muito difícil se desenvolver a curto prazo, né? A recuperação É é possível, complicada, sim, né? é possível, mas as empresas não querem ter esse desgaste na maioria das Não tem vezes. nem tempo para lidar com isso. Então, E nem preparo, às vezes. exatamente, muitas vezes não tem preparo. Não tem uma área específica, não tem um profissional específico, vai ser um investimento contratar um terceiro para desenvolver, mas ao mesmo tempo eu faço uma observação. Antes que o problema aconteça, é importante que as empresas circulem esse tema. Circula esse tema através dos seus treinamentos, dos seus diálogos, nas suas reuniões de alinhamento, que esse tema seja preservado e seja iluminado, né, no seu dia a dia, faça parte do ambiente, entender se tem uma política saudável, se promove o bem-estar, porque imagina que a inteligência emocional, ela se responsabiliza por várias questões dentro da empresa, né? Relacionamento, aproximação, felicidade. Colaborador de empresa que chega dentro da empresa e que é bem conceituado pela gestão da empresa, mas que fica o dia a dia criticando, botando dificuldade, levando a imagem da empresa para baixo, quase que queimando a empresa. Não é uma afronta à inteligência dele próprio? É uma bobagem. Isso é uma coisa comum, né? Infelizmente ainda, eu acho que agora ele está sendo um pouco mais observado, né? Mas assim, é um erro terrível, é infantil, é imaturo, tem pouquíssima responsabilidade sobre a carreira dele ou nenhuma, né? E as empresas não vão preservar essa pessoa na equipe. Você percebe, quando você pega um profissional muito instável, eu observo isso muito nos currículos que eu recebo, aquele profissional passou 1 ano, 6 meses, 8 meses, 1 ano e meio, não é um profissional que desenvolve lastro na empresa. Se você for investigar, aplicar uma ferramenta de assessment, enfim, você verifica que ele tem demandas emocionais. Sim. Não é falta de certificado, não é falta de qualificação, não é falta de conhecimento, é uma dificuldade de interação, de relacionamento interpessoal. Ele tem questões que limitam ele. Eu vejo muitas vezes, Gênio, o profissional chegar para mim e dizer assim, mas eu não fui promovido. Essa semana eu atendi um que está com 39 anos e ele já vem há 10 anos numa posição de coordenação. E ele se queixando porque a empresa não o reconhecia. A tese dele, a princípio, é essa: a empresa não me reconhece. Mas quando você desenvolve a conversa e você vai apurando os fatos, você vai ver que ele provocou diversas situações que a empresa deixa de confiar nele numa posição de liderança, entende? Sim. Ele ainda não tem o preparo emocional o suficiente para responder por um time de 10 pessoas, por exemplo. Qual seria um bom conselho rápido para um profissional que está assistindo aqui a gente e que quer se colocar numa empresa e diz, eu queria ver eu queria ter uma postura que nunca me gerasse desconforto na área de inteligência emocional. Qual era uma boa recomendação para ele? Primeiro, não vai haver essa situação de Sim. nunca gerar desconforto. O Certo. que ele pode ter é procurar empresas que tenham um ambiente mais saudáveis, né, e que ele esteja menos exposto a esse desconforto. Ou ele trazer para si essa responsabilidade. E aí ele se perceber quais são as situações quais são os gatilhos que podem desestabilizar ele. É investir no autoconhecimento sempre. É entender o que é que ele perde a mão, o que é que ele perde o eixo. Ele tem mais responsabilidade sobre a gestão da carreira dele. Tá. Vou fazer um breve intervalo no mundo dos negócios e voltamos já, tá? Não sai daí. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Eu estou conversando aqui com a Adriana Cavalcante, falando sobre inteligência emocional, e eu vou botar na conversa aqui o ócio. Ócio é uma espécie de tempo que a gente tem, um tempo livre que a gente tem e que está livre de obrigações e de tarefas profissionais ou domésticas e que permite que a gente possa descansar, relaxar, fazer outras atividades prazerosas e não produtivas. O ócio pode ser extremamente benéfico para a criatividade, para a saúde mental, para o bem-estar de uma forma geral. Mas a gente, de vez em quando fala de ócio, é mal compreendido. Tem gente que não tem a percepção do que é o ócio e pensa que o ócio é contra o negócio, quando, na verdade, o ócio é quem é gerador de negócio. Se você não estiver com a mente boa, se você não estiver descansado, proativo, relaxado para trabalhar e para construir as coisas certas, nas horas certas, nos lugares certos, com as pessoas certas, você não vai conseguir fazer nada.
É mais ou menos assim, Adriana? Eu já ia lhe perguntar, já comecei a falar e fui falando. Já deu a resposta, né? Já deu o encaminhamento, né? O ócio é restaurador, ele é necessário. Ele Diria... pode ser mal compreendido, né? Como você já colocou, mas ele é necessário. Outro dia eu estava falando na rádio e eu estava dando um exemplo que antigamente eu tinha um remorso danado. Quando eu não estava trabalhando o tempo inteiro, eu ficava com remorso. E um belo dia, eu participei de uma palestra lá em São Paulo sobre felicidade e um dos palestrantes falou sobre ócio. Isso faz algum tempo já e despertou em mim a importância do ócio. E aí a equação básica e simples. Nós viemos para cá, nós estamos na Terra, não é só para trabalhar e estudar. Não é só para carregar pedra e livro. Perfeito. A gente veio para se divertir também, para aproveitar os relacionamentos, para ser feliz e para fazer com que os outros que estão ao nosso lado também sejam felizes. Isso é inteligência emocional? Isso é está muito vinculado à inteligência emocional. Você se preservar, você entender que há outros vieses que são importantes no seu desenvolvimento humano, espiritual, né? Não somente relacionado às atividades profissionais. Essa questão do trabalho, do excesso de trabalho, daquela jornada de trabalho dilatada, de estudar e de trabalhar, é muito da nossa geração. Tem uma questão geracional aí que faz uma divisão. A população mais jovem, digamos assim, a geração Y, a geração Z especialmente, eles não pensam como a gente. Sim. Eles não querem essa coisa de ficar dentro do escritório, essa dinâmica, essa rotina de ficar dentro do escritório, trabalhando 10, 12 horas por dia, tá com a pálpebra latejando, tomando medicação. Não, eles não querem se adoecendo, entrando em burnout. Não. A negociação hoje com esses jovens é o contrário, eles querem se preservar. Eles já entenderam que é necessário ter um tempo livre relativamente equivalente à jornada de trabalho deles. Eu vou ilustrar com uma situação muito pessoal. Eu tenho um sobrinho de 32 anos e é um gênio. Tem 2 graduações, engenharia e tecnologia, hoje atua na Europa com tecnologia. Sim. E ele vem escalonando, vem fazendo carreira, enfim, vem recebendo propostas. Hoje ele trabalha para uma empresa alemã. Mora na Espanha, trabalha home office para uma empresa alemã e trabalha numa cidade do sudeste da Espanha, em Alicante. E eu digo, Conheço Lucas, Alicante. Muito gostosa. Espetáculo. E eu disse, Lucas, por que você não vai para Madrid, não vai para Valência, não vai para Barcelona? Ele fez, eu não quero. Eu não quero estar num grande centro. Eu quero estar numa cidade pequena, que eu chegue... eu trabalho do lado de casa, tem um escritório, que é um tem mais ponto qualidade focal. de vida, né? Exatamente. Não quer ficar com a jornada de trabalho dilatada, ele não quer ficar com sobrepeso, não quer ter problema de saúde no geral. Ele quer ter o trabalho dele, sim, ter as responsabilidades profissionais, fazer valer os investimentos de educação que ele fez, mas ele quer tempo. Então, assim, é muito... Hoje, a sociedade já tem um outro mais contemporâneo, mais jovem, né? Tem uma outra conduta, um outro estilo de vida, outras preferências e entende que é necessário, sim, ter o tempo livre. Se você não tiver o tempo livre, você não restaura. Você consegue ter criatividade quando você está cansado? Não. E eu trabalho com criatividade. Eu ia fazer uma pergunta exatamente nessa área. Como é que o ócio pode contribuir para a criatividade e a inovação no ambiente de trabalho, no mundo dos negócios? É com a cabeça descarregada, né? É com a mente leve que a gente produz melhor. Todo mundo diz que dormir é um dos maiores benefícios para o cérebro. Eu acredito que seja. Eu não sou uma especialista de saúde, né? Mas a minha experiência me diz que é. Claro que há pessoas que têm demandas de sono maior do que as outras, mas ter sim a preservação do sono, claro que é. Do descanso, do bem-estar, de um ambiente... Aí a gente entra em outras configurações, né? De um ambiente minimamente confortável. Quem é que gosta de trabalhar num ambiente que é desconfortável, uma cadeira que não acomode, uma mesa que não esteja na altura? Se você for pontuar, são questões que garantem o seu bem-estar, né? O descanso garante o bem-estar, o tempo para você refletir, para você analisar. O ócio não é só o descanso físico. O ócio pode ser um momento de reflexão, um momento de autoanálise, um momento de avaliação, leitura, um momento de planejamento. De prática de esporte, tudo, né? É necessário, não tem como se pensar hoje numa sociedade que vem bombardeada por tantas questões, né? Políticas, econômicas. O que mais bombardeia, o que mais incomoda hoje, eu acho que é a confrontação, né? Você vive o tempo inteiro em confrontação. Eu acho que competitividade, que tem a ver com confrontação, essa cobrança exacerbada. Disciplina. Também. Que é boa a disciplina, mas a disciplina exaustiva, quer dizer, excessiva, vira um defeito
insuportável. Vira uma neurose, vai além do defeito, né? Vira uma neurose, aquela dinâmica cansativa, puxada. Quando eu estou cansado, eu deito, eu apago completamente. Às vezes eu posso estar assistindo, eu querer ver muito um programa, querer ler qualquer coisa, Mas é certo. eu apago e vai até... A questão, Gênia, maior, eu acho que é a pessoa perceber qual é o seu limite, entende? Até onde a corda estica para você. Então, até aqui eu consigo chegar. A partir daquilo vai ser danoso, vou ter prejuízo. Quer dizer, o ócio é fundamental, então, para a saúde dos profissionais? Você já viu a saúde mental, né? É necessário. Você já viu algumas empresas que criam ambientes para descanso? Já, tem muitas, né? Muitas, elas criam salas para descanso, um ambiente para descanso, que não necessariamente precisa ser no horário de intervalo do almoço. Ele está ali, cansou por algum motivo, ou já chegou cansado na empresa, ele pode sair da estação de trabalho dele e descansar um pouco, uma cama, um puff, Em 2000, acho que 2000 e pouco, eu tive um contato com o Roberto Medina, Sim. que é fundador do Rock in Rio. Sim. E aí eu fui falar com ele sobre uma associação da agência dele com várias agências espalhadas pelos estados. E aí ele disse, eu estou trazendo um modelo da Bloomberg de Nova York para o Brasil e vai ter área de repouso, vai ter não sei o quê, em 2000. É isso. Nós estamos em 2024, há 24 anos. Eu me lembrei agora. Bom, Roberto Medina é um gênio, né, da raça aí. Foi ele que criou o Rock in Rio e muitas outras coisas. Quando a gente pega o histórico das realizações na área de marketing dele, é um negócio impressionante. Tanto inclusive no marketing político também. Vamos voltar para cá. De que maneira o tempo livre pode impactar a produtividade e a eficiência dos colaboradores no médio e longo prazo? Se ele não tiver o mínimo de tempo livre, né, ele vai ter um desgaste físico e emocional muito grande na rotina de trabalho dele. Isso é fato. Ele precisa se preservar, principalmente aqueles trabalhos que são noturnos, aqueles trabalhos de escala, que você perde datas importantes na sua vida, que você tem uma jornada mais dilatada. Profissionais de saúde, profissionais de transportes, profissionais de turismo, de hotelaria, aviação, esses profissionais eles são mais suscetíveis a prejuízos, né, físicos e emocionais, porque o tempo livre dele muitas vezes é comprometido. É um tempo livre que não está dedicado ao lazer, é um tempo livre que a exaustão é tão grande que ele fica ali prostrado, sem energia, para poder usufruir isso da melhor forma. Então, assim, o ideal é que esse tempo livre... Quer dizer, a ausência de tempo livre, então, pode inclusive gerar nele consequências físicas mais graves, como depressão, por exemplo? Tem muitos em última instância, casos, né? Muitos casos. Tem profissionais que não se adequam, escolhem uma atividade, por exemplo, que ele tem que estar sujeito a uma dinâmica de trabalho atípica, né? Horários atípicos, jornada mais dilatada, e ele não se adequa. Eu tenho N casos de pessoas que eu conheci que tiveram que pensar numa transição, numa segunda carreira, porque naquela carreira especificamente exigia mais dele. Precisa ser observado, Gênio. Tem uma pessoa que está assistindo aqui o programa com a gente, e aí você precisa falar com essa pessoa para dar a ela um conselho que reúna um só tempo, a vontade dela empreender, a necessidade de compreensão da inteligência emocional e do ócio. O que é que você diz para essa pessoa? Ele se planeje. Se ele tiver interesse em montar Ele está assistindo a gente aí. Nós não estamos vendo ele, mas ele está aí na frente. Perfeito, então é para você mesmo, né? Se planeje, e, ao pensar o seu negócio, e eu estou trazendo para mim como experiência, hoje eu tenho pensado numa nova frente de trabalho, justamente para me preservar, para me garantir um pouco mais de tempo livre. Então, assim, aqueles trabalhos que demandam essencialmente da sua entrega, no one-to-one, né, no atendimento, planeje o seu negócio nesse momento, o que ele vai lhe garantir, lhe possibilitar de não lhe escravizar, de não lhe prender, de você não ser acionado fora de tempo, né? Não ser incomodado na hora do seu descanso, que você tenha, se é da sua prioridade, claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas teoricamente as pessoas priorizam passar em família, as datas festivas, os feriados, né? Avalie-se nessa dinâmica desse trabalho, você vai ter garantia de ter esses espaços preservados. As pessoas mais felizes, tem um estudo de Harvard que diz isso, uma pesquisa que durou 70 e tantos anos, as pessoas mais felizes são aquelas que convivem bem com seus familiares, com seus amigos, que têm vida social entre as pessoas que você gosta. Perfeito, não tenha dúvida. Não é isso? O indivíduo ele é um ser humano sociável, né? Ele é um ser, ele é um ser sociável. E o ser que não ri? É triste, é infeliz, é adoecido. É bruto, né? É adoecido.
Ele é adoecido. Ele tem alguma questão que esteja revelada ou não, mas que compromete a essência dele. Estou me lembrando agora de Divertidamente 2, o filme, Assisti. que tem lá a raiva, né? A raiva. A raiva está sempre... A raiva, o Parece umas abuso. figuras que a gente encontra por aí, né? E ele isola, né? Não é aquela pessoa que as pessoas aderem. Né? Às vezes, eu estava conversando lá em casa esses dias, eu tenho um primo que é uma alegria em pessoa. E é uma pessoa muito simples, uma pessoa sem muito conteúdo, mas é uma pessoa muito divertida. E é aquela pessoa que todo mundo, a família, os amigos, todos querem estar perto dele. Ele tem uma característica, então, ele é autêntico. Ele é total. E a melhor coisa do mundo é a pessoa autêntica, ela ser o que ela é. Mas a pessoa é feliz. A pessoa autêntica é feliz. Ela é feliz. O infeliz é o que quer ser o que não é. Fica forçando, fica simulando, fica encenando. Então, as pessoas reclamonas, as pessoas chatas, o que é que acontece com essas pessoas? Elas provocam isolamento. Você quer acompanhar? Elas provocam desconfiança entre as outras, o que é mais grave, né? Também, mas ninguém quer chegar. Resumindo, seja qual for o sentimento, a sensação, ninguém se aproxima dessa pessoa, né? Uma mensaginha sua para a gente concluir o programa, para você que está aí, para a gente concluir sob o ponto de vista do ócio e da inteligência emocional. 2 mensagens. A primeira é: adquira o livro O Poder da Inteligência Emocional. É o segundo livro que ela coordena editorialmente, é um espetáculo. Esse livro foi lançado agora no mês passado, dia 27, em São Paulo. É um projeto de coautoria, são aproximadamente 30 coautores. Eu faço a coordenação editorial do livro e tem um capítulo também falando sobre a gestão de carreira e inteligência emocional. Boa. Então, foi o tema daqui da nossa conversa, né? Aqui. Eu trago alguns cases mais específicos, mas sim, não tenha dúvida que é tudo que a gente conversou aqui. E os demais profissionais, cada um traz uma temática dentro da sua especialidade. É um livro rico, atualizado, são pílulas, os capítulos são curtos, são 4 páginas, então você vai mudando de assunto em assunto, abrindo possibilidades na sua cabeça. Disponível nas plataformas digitais, nas livrarias físicas também. Acredito que já deva estar chegando aqui no mercado de Natal, na cultura, não é isso? Perfeito. O desafio para você é o seguinte: faça uma nova edição agora, um novo livro sobre ócio que eu participo. Vou lhe convidar. O ócio pode ser um componente vital para o sucesso organizacional e o bem-estar dos colaboradores. Adriana Cavalcante, muitíssimo grato por sua participação aqui conosco do programa Mundo dos Negócios, mais uma vez. Eu é quem agradeço o convite e fico à disposição quantas vezes for necessário. É muito bom conversar com o seu público. Se preservem, priorize sua inteligência emocional, reveja todos esses insights que foram dados aqui e veja onde você se situa aí no seu plano de vida e no seu plano de carreira. E até a próxima. Muito grato. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo. A você uma excelente semana. Aproveite seu dia e aproveite as dicas que ela deu. Tchau. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Conheça o Privilégio Ponta Negra Flat, mais um empreendimento Andrade Marinho em Natal.